Desde 2003, a Lei 10.639 torna obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira no currículo de escolas públicas e particulares que ofereçam o ensino fundamental e médio em seus serviços. A própria letra da lei traz em seu texto: o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Na última linha da lei, temos: o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A data de 20 de novembro, por si só, já é um prato cheio para se trabalhar em sala de aula, e apesar de muito relevante, não é o foco de hoje, e sim o resultado dessa luta. Quando você discute o tema, ajuda a acabar com esse assunto que é tabu na sociedade, não só dentro da sala de aula, mas também fora dela, o que ajuda a diminuir o preconceito na medida em que valorizamos a diversidade, o diferente. Chegou a hora de falar sobre o racismo e como combater esse mal dentro da escola. E aí, vamos juntos? Quando você vai trabalhar um tema na sala de aula, o primeiro passo é estudar a fundo o conteúdo, para saber exatamente do que se trata antes de tomar qualquer decisão. O intuito desse vídeo, além de informar, é trazer algumas possibilidades de trabalhar o tema no ambiente acadêmico. Esse trabalho pioneiro, de base, que traz a informação à tona, já foi realizado de forma majestosa por alguns de nossos colegas. Nosso propósito aqui não é deslegitimar o que já foi feito, mas sim utilizar essa informação a favor da educação, da democracia, de uma forma clara que possa ser utilizada dentro da sala de aula. Por isso, é importante que você siga a sequência indicada aqui para uma compreensão do tema e observe a data em que o vídeo foi postado. O primeiro vídeo foi gravado pelo canal Quebrando o Tabu e apresentado pela Preta Araújo. O vídeo traz muitas informações introdutórias, tem 5 minutos de duração e foi postado em agosto de 2019. Você pode pausar esse vídeo e ir lá conferir o conteúdo do link. O próximo vídeo foi postado no canal da Thelminha. A apresentação é da própria Thelma, tem 6 minutos e 50 segundos de duração e foi postado no dia 2 de junho de 2020. Aqui seria interessante fazer um paralelismo com as informações dos vídeos, como por exemplo, quem é o dono do canal? Essa pessoa é famosa? Qual a quantidade de inscritos no canal? Quantidade de likes e dislikes? Fazer uma associação com a data da postagem e relacionar com o evento do momento, como o fato do primeiro vídeo ter sido postado em 2019, antes da morte de George Floyd e do movimento Black Lives Matter se intensificar nos Estados Unidos, e se o apresentador do vídeo alega ter sofrido alguma situação racista. O terceiro vídeo foi gravado pelo canal Nunca Te Pedi Nada, a apresentadora é a Maíra Medeiros, tem a duração de 13 minutos e a data de postagem foi novembro de 2017. O quarto vídeo foi postado no canal Ana Paula Chongani, é apresentado pela própria Ana Paula, tem 7 minutos e 45 segundos e foi postado em 21 de junho de 2018. O quinto e último vídeo prévio foi postado no canal da Preta Araújo, a apresentação é da própria Preta, a duração é de 11 minutos e foi postado em 3 de junho de 2020. Ok, mas qual é a importância de falar sobre o tema? O fato de ter seres humanos sendo discriminados pela cor da pele já deveria ser o suficiente, mas caso não seja, aqui vão mais alguns bons motivos. Quando você se cala diante de situações como essa, de certa forma, você está legitimando outras formas de abuso que aparentemente estão desconexas, como a violência policial, violência doméstica, o machismo, desigualdade na distribuição de renda, precariedade da saúde pública, relacionamentos abusivos, o próprio fascismo, que é um grupo seleto de pessoas acreditando que tem superioridade sobre os demais grupos
por alguma característica que possuem, outros tipos de crime que aparentemente não se relacionam diretamente, como desvio de verbas públicas, onde uma pessoa acha que pode utilizar o dinheiro de todos e aplicá-lo no seu interesse próprio. Você consegue enxergar a relação dessas temáticas? Deixa aí nos comentários se você consegue ou não enxergar a dependência desses assuntos. Mas em resumo, em todas essas situações, tem alguém achando que tem o direito ou o poder de agir em benefício próprio, subjugando o direito de outras pessoas. E foi exatamente esse senso de superioridade que possibilitou os genocídios de populações indígenas, judaicas, negras, cristãs e muitas outras. O racismo no Brasil é um caso muito antigo, e apesar de disfarçado, ainda acontece todos os dias. A coisa é tão séria e poderosa que eu vivi 22 anos acreditando que ele realmente não existia. Até sofri um ataque de racismo de uma mulher que exercia um papel de chefe em um dos meus empregos anteriores. Eu trabalhava em uma empresa terceirizada da prefeitura. Talvez você não saiba, mas os cargos de chefia são todos por indicação. Ou seja, sempre alguém escolhe, através de critérios de conveniência, quem vai chefiar os trabalhos. Depois de vários meses de abuso de autoridade e tentativas de desqualificar o meu trabalho, para fazer uma história longa bem curta, depois de me chamar de negrinho em tom pejorativo e depois por mais diversas vezes de negrinho do pastoreiro, ela conseguiu me mudar de posto de trabalho como uma forma punitiva quando percebeu que eu me sentia incomodado com a situação. Sinceramente, eu não sei o que me surpreende mais. O fato disso ter acontecido em 2012, o que é relativamente recente, o fato de ter acontecido no meu local de trabalho, o fato de vir de um superior, ou o fato de ter acontecido no serviço público, especificamente dentro da prefeitura da cidade. Mas isso foi só para contextualizar, para trazer um exemplo real para os negacionistas. No vídeo 1, a Preta Araújo traz dados importantes, como o fato do Brasil ter sido o último país do continente sul-americano a abolir a escravidão, há pouco mais de 130 anos, e que, mesmo após a libertação, mais de 1.500.000 negros foram jogados à própria sorte na sociedade, sem casa, sem comida, sem emprego, sem suporte. Aqui você pode fazer um paralelismo com a sociedade atual. Imagine você ser arrancado agora mesmo do meio de sua família, do seu ciclo social, ser levado para um país que não é a sua cultura, sua língua, e te jogarem no meio desse povo, te obrigando a fazer trabalhos braçais por séculos. E mesmo após a libertação, você não ter direito de voltar para sua terra jamais. Não ter casa e nenhum outro suporte que as demais pessoas têm. O que você faria? Que tipo de serviço você acha que sobraria para você? É importante deixar claro que, por diversos motivos, simplesmente chegou a hora de falar sobre o racismo, especificamente contra os negros. E não que qualquer outro tipo de racismo ou vida não importe. E que ao não combater e não discutir esse tipo de preconceito, você perpetua não só esse, mas outros tipos de racismo contra japonês, ruivos, albinos, estrangeiros inseridos na cultura do Brasil, brasileiros em culturas estrangeiras, que é a chamada xenofobia, e muitas outras contra nordestinos, analfabetos, pobres, gays, mulheres, mães solteiras, discriminação em relação à classe social, profissão, idioma, sotaque, estilo de vestir, intolerância religiosa, gosto musical, aparência física, deficiência, renda baixa, entre diversos outros. Isso mostra que, na medida que uma pessoa julga alguém por determinada característica, logo vai ser julgado por outra pessoa pelas próprias características que possui. Outra coisa curiosa é que ninguém está livre de sofrer discriminação por coisa alguma. No caso de uma deficiência, por exemplo, qualquer um de nós pode descobrir uma doença incapacitante ou sofrer um acidente, e aí receberemos esses mesmos olhares discriminatórios. Percebe como não faz sentido? O caso mais concreto para ser apontado dentro da escola é a prática do bullying, que, assim como o racismo, discrimina alguém por ser ou não ser de determinada forma. Outra relação interessante é que crianças que convivem com bullying serão adultos traumatizados. Inclusive, o bullying não acontece só com crianças. Basta levar esse mesmo raciocínio para outros traumas e talvez encontremos a razão para tantos transtornos psicológicos, superlotamento do sistema prisional, taxa de crimes, suicídios,
divórcios, homicídios e afins. Ou seja, quando se trata de racismo, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista para promover a equidade entre todas as pessoas e mostrar que não está tudo bem outras pessoas se sentirem superiores, independentemente da alegação. Ao trabalhar esse tema na sala de aula, reforçamos para os estudantes que todos devem respeitar e ser respeitados. Outra forma de combater esse mal é trabalhar com a realidade. Pense o que você faria se esse caso fosse real. Imagina que louco, o pessoal de Brasília começar a discriminar as pessoas dos demais estados por achar que são superiores por qualquer motivo banal, como ter a sede do Congresso Nacional em Brasília, por exemplo. E a partir de agora, toda a sociedade do Brasil vai se organizar de forma que os brasilienses serão privilegiados em oportunidades, lugares, moradia, saúde e alimentação em detrimento de todos os outros estados. E isso faz com que, pouco a pouco, Brasília crie um abismo social entre os demais estados com o amparo de leis que compartilham do mesmo pensamento. Isso faz algum sentido? Em diversos campos da nossa organização como sociedade, ainda temos a herança cultural do padrão europeu citado nos vídeos, que privilegia homens brancos cristãos. Que tal fazer um paralelismo com essas características e ver se os estudantes conseguem apontar onde essas características ainda predominam? Aqui vão alguns spoilers. A situação dos indígenas, a representatividade dos governantes do país, a localização e o processo de formação das favelas brasileiras, que receberam os negros logo após a libertação, indo morar onde ninguém mais queria, como os morros. A situação de vulnerabilidade das mulheres e como milhares de pessoas ainda vivem sem condições básicas de sobrevivência. Por falar em homem branco cristão e tomando a cultura do cristianismo como base, já que ela é a religião mais predominante do planeta, vamos usar a figura de Jesus como exemplo. Nos evangelhos de Lucas e Mateus, a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, na província romana da Judéia, que é uma cidade do estado da Palestina, popularmente conhecida como Belém de Judá. Atualmente, esse estado único não existe mais e foi substituído pela denominada região da Palestina, localizada no Oriente Médio, no continente asiático. A região conhecida como Mesopotâmia é uma região que engloba os rios Tigre e Eufrates. O nome Mesopotâmia significa entre rios, que são justamente os rios que abraçam a região. O rio Tigre abrange a Turquia, o Iraque, a Síria e o Irã, e o rio Eufrates, a Síria, o Iraque e a Turquia. Olhando no mapa, do rio Eufrates para Belém são 12 horas de carro. Logo, pode-se dizer que a região em que Jesus nasceu foi a região da Mesopotâmia. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google sobre a etnia das pessoas do Oriente Médio, especificamente da região da Mesopotâmia, vai encontrar várias denominações. Mas vamos nos concentrar em duas delas. Uma que contém Israel e Iraque, conhecida como os assírios, e outra que contém os palestinos, conhecida como árabes. Veja o resultado gráfico de uma imagem da etnia do povo assírio. Agora veja o resultado da etnia do povo de Israel. Veja o resultado do povo palestino. Olhe o resultado do rosto médio das pessoas da Mesopotâmia. Deixamos a indagação se elas se parecem em algo com esse retrato comercial que querem nos apresentar. Trazemos uma reflexão. Quem ganha com isso? De maneira alguma queremos criticar a fé das pessoas. Particularmente, acredito que não deveríamos falar em raça. Afinal, somos todos seres humanos. Mas pelos motivos apresentados até aqui, esse discurso se faz necessário. Mostrar e discutir como valorizar as diferentes culturas existentes traz um senso de realidade muito diferente do que alguém quer que acreditemos. Se você assistiu os vídeos mencionados aqui, descobriu que as pesquisas mostram que os índices de analfabetismo, desemprego e diferença salarial entre negros e brancos chega a ser de 70%.
Os negros também são a minoria no ensino superior e a maioria nos presídios. Faça uma reflexão e pense nos motivos das pesquisas apresentarem esse tipo de resultado. Talvez você quisesse algo pronto para utilizar em sala de aula, mas por um momento reflita se você consegue responder essas perguntas antes de propor alguma coisa para os estudantes. Conceituar é importante porque traz propriedade aos substantivos utilizados. Você consegue conceituar o que é o racismo estrutural e o que é o racismo institucional? Um outro ponto a se pensar é que, mesmo com o currículo amparado pela lei, na escola pública onde eu estudei durante todo o ensino fundamental e médio, a temática do racismo nunca foi abordada. Por que você acredita que isso acontece? Por que você acha que é tão difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil? Você possui alguma experiência relacionada ao racismo para compartilhar? Há quem alegue que o racismo não existe no Brasil. Você compartilha desse pensamento? Por quê? Como você acha que podemos valorizar as vidas negras e combater o racismo no nosso país? O silêncio é conivência com o racismo. O que você entende por essa frase? Você costuma encontrar pessoas negras em locais importantes e de prestígio, como lideranças, universidades e no local de trabalho? Você consegue relacionar os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a população branca e a população negra? Tenha em mente que a escola deve ser um lugar livre de preconceitos. Pense em como você pode contribuir para transformar a escola em um local que combata o racismo e promova a equidade entre todas as pessoas. Se for o seu caso, pense em como você pode desenvolver a autoestima de crianças negras. O que você acha do fato do dia 20 de novembro ser considerado feriado em apenas 6 estados brasileiros em todos os municípios e todos os outros estados em apenas algumas cidades? Será que você escuta estudantes brancos e negros da mesma forma e com o mesmo nível de relevância? E por último, mas não menos importante, algumas formas de trabalhar os tópicos em sala de aula. Busque conhecimento. O primeiro passo é ler e aprender, se educar para entender de onde vem o problema e o que podemos fazer para combatê-lo. Se trabalhar com crianças, dê preferência para trabalhar a tolerância. Traga trabalhos, exercícios e dinâmicas que substituam o julgamento por empatia. Ensine sobre justiça social. Existe uma pesquisa que mostrou que, apesar de 97% dos entrevistados dizerem não ser racistas, 98% afirmaram conhecer alguém que fosse. O resultado mostra que, apesar de reconhecer a existência do racismo, aparentemente o problema é sempre do outro. Utilize filmes para despertar a percepção da realidade e estimular conversas com a comunidade escolar. Os links de alguns deles estão na descrição do vídeo. Se os estudantes possuírem maturidade suficiente, faça uso da inversão de papéis. Um bom exemplo disso é o da educadora americana Jane Elliott, que ministra um workshop sobre racismo. Ela determina que, no contexto do workshop, quem tiver olhos castanhos ou verdes será considerado superior aos participantes de olhos azuis. Assim, ela consegue despertar indignação quanto ao tratamento supostamente racial. Quando colocadas na situação de quem está sofrendo sistematicamente por coisas banais, a percepção das pessoas tende a mudar. Busque oportunidades para trabalhar conteúdos expositivos e abrir espaço para um diálogo estruturado, em que haja a oportunidade de fala para todos. Esse diálogo deve valorizar as pessoas como elas são, a aceitação do outro como ser humano, como ele é, independentemente de suas características, que, aliás, é o que torna o mundo rico em cada diferença que possuímos. Traga a contribuição histórica da diversidade étnico-racial com o intuito de valorizar essas culturas. Você pode trazer exemplos práticos, como culinária. Imagine nunca mais comer sua comida preferida, como o pastel, que foi trazido ao Brasil pelos japoneses. Sabe aquele jogo que você adora? Foi graças a um alemão que contribuiu inicialmente com o primeiro protótipo de videogame parecido com o que temos hoje. Cinema? Franceses. Na área da saúde? A descoberta da penicilina? Um inglês. E assim por diante. Quase todas as áreas da nossa vida tiveram contribuições de diferentes localidades do mundo. Assim, além de ensinar o conteúdo, você ajuda a valorizar e aceitar a identidade de cada povo. Você pode valorizar personagens negros em diferentes funções sociais.
artistas, médicos, cientistas, no planejamento das aulas. Assim, os estudantes passam a considerar natural a presença de qualquer cor em papéis importantes. Além de gerar identificação com esses personagens, mostra que é possível estar na posição deles. Promova debates. Apenas discutindo sobre o assunto, conseguiremos superar mais esse tabu da sociedade. Mostre que essa noção de democracia racial só existe na teoria e desconstrua a mentalidade de que o racismo não existe e se a população negra vive em desvantagem social é porque não se esforçou o suficiente. Uma outra sugestão é que você, professor corajoso que está trabalhando esse tema, não se esqueça que a comunidade escolar envolve bem mais do que só os alunos da sua sala. Sabemos que é difícil, mas se possível, envolva outros professores, os pais, a direção, os funcionários da escola. Tente lembrá-los de que só a atuação de todos pode trazer a equidade para a nossa sociedade e torná-la um lugar melhor de se viver. Lembre-se que agora você tem a BNCC como aliada, e ela permite trabalhar o tema em quase todas as séries. Utilize redes sociais para transmitir mensagens importantes. Por exemplo, eu recebi esse vídeo no Instagram essa semana. Você acha normal crianças estarem se sentindo desse jeito? I'm so ugly. What? Don't say that. Don't say that. Don't say that. You are so pretty. You all shut up. Go in the room. When you look at yourself, you supposed to say, I'm so pretty. You are so pretty. Do you hear me? You got the prettiest little dimples. You are too cute. Oh. You are so pretty. You look like you have this beautiful chocolate skin. Like, you are just so gorgeous. You got these dimples. Remember what I told you? How many people got 2 dimples? Nobody. You got 2. Let me see you smile. Let me see. You got 2 dimples. I don't even have 2 dimples. Girl, let me see your teeth. Look at them pretty white teeth. No, you're not gonna cry. You are a beautiful little girl, and you are pretty. You are the prettiest girl in your class. Boom. Tell them straight up. When you go to school tomorrow, you got your hair done. You're gonna be like, oh, look at my hair. Oh, look at my shoes. Look at my clothes, baby girl. You are beautiful. Black is beautiful. And if don't nobody ever tell you, I will tell you, you are gorgeous. You are so pretty. And you're gonna grow up and you're gonna be everything that you can. Em primeiro lugar, o combate ao racismo deve ser um compromisso de todo dia e não simplesmente uma atividade, um projeto isolado ou uma semana no ano em que falamos sobre aspectos culturais. Com esse vídeo, esperamos que você possa refletir que quem precisa discutir sobre o racismo de forma efetiva são os brancos, que normalmente estão sob o status de privilegiados socialmente. O racismo precisa ser alimentado para continuar vivo. Ele é manifestado por hábitos conscientes ou inconscientes, em falas e costumes, e se é costume, dá para mudar. Infelizmente, não dá para mudar a história, mas compreendendo o que aconteceu, podemos alterar o nosso presente e nos prepararmos melhor para o futuro. Lembrando que esse vídeo tem educadores como público-alvo para trabalhar a temática com estudantes. Se você deseja se aprofundar no tema e ouvir o conteúdo produzido por outros segmentos, não deixe de ver o vídeo da Rita Von Hunt, do Chavoso da USP, e acessar os links da descrição com sites e documentários de referência no assunto. Não esqueça de deixar o gostei ou não gostei, se inscrever no canal e de comentar aí embaixo a sua experiência. Encerramos repetindo a citação de nossos colegas. Enquanto não usarmos nossas posições para lutar contra esse tipo de barbárie e alterar a realidade do nosso dia a dia, viveremos em um eterno 1800. Muita paz para você e até o próximo vídeo.